Há pouco mais de 3 séculos, acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Mas Galileu, com seu telescópio, revelou que outros astros estavam em nossa vizinhança. E na última década, fomos apresentados a centenas de mundos orbitando infinitos outros sóis. A imensidão do cosmos encanta, assusta, impressiona. Afinal, qual é o tamanho do universo? Estamos sozinhos aqui? São dúvidas que acompanham a humanidade. A ciência caminha na busca por respostas e assim seguimos, rumo a uma jornada de conhecimento. Cosmos. Os palestrantes são feitas ao final da segunda palestra. Escritor, autor de diversos livros, editor e especialista em livros digitais, é membro da Associação Nacional do Livro e consultor da revista UFO. Com vocês, Ednei Procópio. Olá, gente, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à edição 2009 do Cosmos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou escritor, eu sou editor especializado em livros eletrônicos, mas hoje eu vou falar de um cara que eu gosto muito e quanto mais eu pesquiso e quanto mais eu descubro a respeito dele, mais eu me apaixono pela obra e pela vida dele. Nikola Tesla. Alguns dizem Nikola, outros dizem Nicola. Mas tanto faz, não está errado nenhuma pronúncia nem a outra, porque Nikola Tesla ele é de origem sérvia e o nome dele foi americanizado e depois foi latinizado. Então, tanto faz Nikola ou Nikola Tesla. O Nikola Tesla ele nasceu em 1856. Ele nasceu na noite do dia 9 para o dia 10 de julho, bem à meia-noite. E o Nikola Tesla, quando ele nasceu, naquela noite, estava tendo uma chuva tempestuosa, estava tendo relâmpagos, trovões e uma tempestade. E aí, a família de Nikola Tesla tinha uma parteira, e a parteira ficou muito assustada com o que estava acontecendo aquela noite, porque os raios, os relâmpagos e os trovões estavam muito próximos da casa. Caíam no quintal, e aí ela achou que talvez fosse um mau agouro, alguma coisa assim. Mas aí a mãe de Nikola Tesla repreendeu a parteira e disse, não, o meu filho vai ser uma pessoa
um homem extremamente iluminado. E a mãe de Nikola Tesla, ela estava certa. A mãe de Nikola Tesla, ela era dona de casa. A mãe de Nikola Tesla era filha de um padre de uma igreja ortodoxa. E ela influenciou muito a vida do filho Nikola Tesla, porque ela inventava os seus próprios utensílios domésticos. E isso o Nikola Tesla, desde a infância, aprendeu. Ele aprendeu com a mãe a criar os seus próprios brinquedos e os seus próprios objetos. O Nikola Tesla, para vocês terem uma ideia, ele observava muito a natureza. Então, ele queria tirar da natureza coisas que... Por exemplo, ele criava brinquedos movidos a insetos. Tipo isso. A mãe de Nikola Tesla, ela era a alfabeta funcional. Semi-analfabeta. E ela decorava textos poéticos, textos inteiros ela decorava. Então a mãe de Nikola Tesla também influenciou essa ferramenta, essa capacidade de ler, de ter essa leitura dinâmica. E Nikola Tesla ele já tinha desde a infância uma ferramenta de imagem fotográfica. Então ele lia muitos livros e ele conseguia decorar os livros. E tudo isso é graças à mãe dele. E por parte de pai, o pai de Nikola Tesla, de origem sérvia, eles moravam numa fazenda, numa residência que era uma fazenda, e pertencia ao reinado húngaro. Eles são de origem sérvia. O pai de Nikola Tesla era ortodoxo, era um pastor, um padre, na verdade, e ele também influenciou o filho. Embora o filho fosse a vida toda cientista, ele era muito próximo da religião. Desde pequeno, o Nikola Tesla, ele sofria de um fenômeno que, na época, a ciência, e talvez até hoje a ciência não consiga explicar. O Nikola Tesla, ele de repente vinha um clarão nas vistas dele, as vistas ficavam turvas, ele ficava completamente cego. E quando ele ficava cego, ele ficava completamente paralisado. Isso ele tinha desde os 3 anos de idade, e ele tinha muito medo desse fenômeno. Então ele tinha flashes. Num dos primeiros flashes que Nikola Tesla teve, ele visualizou uma imagem. E ele viu. Ele tinha um irmão, o irmão dele era 5 anos mais velho que ele. Ele visualizou, ele teve acesso a alguma cena do futuro. E ele visualizou o irmão dele tendo um acidente com o cavalo. 10 dias depois, 2 semanas depois, ele tem um déjà vu e ele vê a cena do irmão dele sofrendo esse acidente. E no ímpeto de tentar ajudar o irmão morre num acidente, dentro da aldeia, dentro da fazenda. E Nikola Tesla tinha aproximadamente 5 ou 6 anos quando isso aconteceu, e isso traumatizou ele, porque o Dani, que era o irmão do Nikola Tesla, ele era muito querido pela família, né? E isso ficou na memória, no inconsciente dele, na memória afetiva de Nikola Tesla, e ele levou a vida toda dele a culpa de eventualmente ter sido culpado pelo acidente do irmão dele. E essas coisas do flash, ela vinha de repente, ela não avisava. Nikola Tesla não tinha controle dos flashes. Num dos flashes, para vocês terem ideia, ele está nadando no rio que passava na fazenda da família, e ele vem esse flash e ele quase morre afogado. Nikola Tesla, vem o branco, vem o clarão, ele perde a noção de tudo, mas ele vislumbra uma espécie de um bolsão de ar, talvez, ali na água, dentro do rio, e aí ele consegue se mover e consegue se salvar. Quando ele se salva por conta desse flash, é que ele perde medo desses flashes. A ciência moderna diz que são alucinações, tá? Mas a gente não sabe direito o que é. O fato é que Nikola Tesla, ele tem esses flashes e ele passa a usar isso em benefício próprio. O Nikola Tesla, ele lia até os 14 anos, mais ou menos, ele lia aproximadamente 10 idiomas, dos quais pelo menos 6 ele já falava fluentemente, incluindo o francês, por exemplo. Ele era fluente em francês. Então, em 1881, ele fez filosofia, ele estudou depois numa universidade em Praga.
esses cursos que duram 5 anos, ele fazia em 2 anos e meio, ele conseguia terminar. Então, ele era, desde pequeno, literalmente um gênio. Nikola Tesla leu todos os clássicos da literatura da sua época, e ele passou, então, a se apaixonar por coisas que mexiam com eletricidade. Coincidência ou não, talvez, por o dia do nascimento dele. Ok? Então, em 81, ele já era, na década de 1880, ele já era, boa noite, formado em engenheiro elétrico. Ele passa um período na Europa. Ele é funcionário de uma filial da empresa de Thomas Edison na Europa, a Continental. O Nikola Tesla, ele era bom em resolver problemas. Então, a maioria dos problemas que a Continental na Europa tinha, quem conseguia resolver era Nikola Tesla. E Nikola Tesla, inspirado na mãe, começa a inventar os seus próprios objetos, os seus próprios artefatos tecnológicos. Mas as coisas que Nikola Tesla inventava nesse período não tinha utilidade ali na Europa. Então, ele precisava ir para o mundo. E aí, o chefe dele, na Europa, escreve uma carta de próprio punho, fazendo uma recomendação, e ele manda para Thomas Edison. E, então, o Nikola Tesla vai para os Estados Unidos com a carta e com 4 centavos no bolso. E ele tem filme que mostra essa cena. Ele chega, o Thomas Edison pergunta: quem é você? E ele entrega a carta, e na carta está dizendo o seguinte, o chefe deles diz o seguinte: Thomas Edison, existem 2 caras que para mim são os caras mais inteligentes do mundo e são as pessoas que eu mais admiro. Uma é o senhor, o Thomas Edison, e outra é esse rapaz aqui que está te entregando a carta. Por favor, dê um emprego a ele. E aí o Thomas Edison dá um emprego para o Nikola Tesla, e o Nikola Tesla vira funcionário do Thomas Edison. De novo, o Thomas Edison, há entrevistas com o Thomas Edison em que ele diz que o melhor funcionário que ele teve, de todos os funcionários que passaram pela companhia dele, era o Tesla. O Tesla resolvia o problema, ele era o cara que resolvia o problema. Se tinha um problema num navio, mandava o Tesla resolvia. Se tinha algum problema nas bobinas, o Tesla resolvia. Até que chegou um momento em que o Thomas Edison, ele já era famoso por ter inventado a lâmpada. Thomas Edison já era rico e já era milionário, na verdade. Thomas Edison foi multimilionário, mas na época ele já era rico. E ele tinha inventado um modo de transmissão de energia elétrica, o Thomas Edison. Para colocar a lâmpada na casa das pessoas, ele precisava colocar fios e torres de transmissão. Só que aquilo era muito moroso, era muito caro, era muito difícil até de montar. Então, o Tesla chega para o Thomas Edison e fala: olha, eu vou resolver o teu problema. O Thomas Edison não acredita em Nikola Tesla. Fala: você não vai resolver, porque eu, Thomas Edison, não resolvi, por que é que você vai resolver? Isso é impossível de ser resolvido. E aí, Nikola Tesla fica 24 horas sem dormir, durante pelo menos uma semana, e para não se estafar, porque ele teve um problema, ele passa a trabalhar 20 horas por dia e só dormir 4 para resolver o problema. E ele resolve o problema, ele desenha a solução, chega para o Thomas Edison e diz: está aqui a solução do seu problema. Naquela época, o Thomas Edison, ele utilizava de uma tecnologia que é a corrente contínua. Eu não vou explicar tecnicamente, porque acho que não precisa, é só vocês colocarem na internet e vocês vão ver a diferença. E o Tesla chega para ele e fala: olha, eu tenho uma alternativa aqui para você, se chama corrente alternada. E quando o Thomas Edison pede para ele resolver o problema, ele diz assim: você não vai resolver o problema, mas se você resolver, eu lhe dou $50 mil. Eu sei que você não vai resolver, então está feita a aposta. Quando o Nikola Tesla entrega o desenho da tecnologia pronta, Thomas Edison toma um susto e fala: uau, como é que você resolveu este problema? E aí o Tesla diz para ele: você pediu para resolver, eu resolvi. Tesla tinha tido um flash na mente dele.
e ele está passeando no parque. O Tesla ele tinha muitas crises, viu, gente? Pelo menos 2 vezes por ano ele tinha uma crise. Ele estava se recuperando da crise e ele está num parque passeando, e aí vem esse flash, ele para e ele consegue ver, ele já começa a ver desenhos, os flashes que Nikola Tesla tinha. Isso está na biografia dele, e quem diz isso é ele, tá? Não são pessoas que escreveram biografias. A autobiografia do Nikola Tesla diz isso. E ele começa a ver desenhos em 3D, formas geométricas. Então ele desenha, como ele não está com papel, ele desenha no chão do parque um motor de indução elétrica. É um dos primeiros desenhos que ele faz. Ainda não tem utilidade para ele, mas ele desenha aquilo. Então, se hoje nós temos os carros e os motores de carro, nós devemos a Nikola Tesla, porque foi ele quem inventou os motores. Então ele desenha isso num parque. E aí, quando ele chega na empresa de Thomas Edison, ele já sabe mais ou menos como resolver o problema, e ele resolve. Só que o Thomas Edison, eu não sei, eu acho que talvez tenha sido o maior erro de Thomas Edison, foi ter virado para o Nikola Tesla e dito, não, eu estava brincando, eu não vou te dar 50 mil reais, isso não existe. E o Nikola Tesla fala, como assim? E aí o Thomas fala para ele, olha, é o seguinte, eu estava brincando, você não entende o humor americano. O Nikola Tesla fica puto da vida e fala, bom, já que você não cumpre a tua palavra, então, adeus, eu estou indo embora. Pega o projeto dele e vai embora. E naquele momento, o Thomas Edison, a vida dos dois faz isso, o Thomas Edison vai para um lado e do Nikola Tesla vai para o outro, mas eu creio que aí o Thomas Edison talvez tenha errado. Por quê? O Nikola Tesla vai trabalhar numa empresa de um colega, essa empresa do colega, de novo, ele resolve um problema, de novo esse colega dá um bypass nele e ele, de novo, não é pago. E aí, cansado disso, Nikola Tesla simplesmente vai para a rua, pede as contas e vai para a rua. Nikola Tesla vira mendigo nos Estados Unidos. Mendigo. Ele não tem onde dormir, não tem aonde comer, onde beber, onde tomar banho. Ele não tem, ele vive nas ruas. Felizmente, ele tinha amigos. Eu acho que é isso, né? A espiritualidade vai mandando amigos para ajudar a gente. E o Nikola Tesla, ele é contratado para cavar fosso em Nova York. E ele fica, pelo menos alguns meses, menos de um ano cavando fosso, recebendo $1 por semana, até que um colega vê ele e fala, pô, você é o Nikola Tesla, eu vou lhe ajudar. E apresenta o Nikola Tesla para alguns caras que são empresários, financiadores, investidores, financistas. E aí ele apresenta e fala, olha, está aqui, eu sei um modo de transmissão de energia elétrica que é muito melhor do que a do Thomas Edison. E aí ele consegue, felizmente, conhecer um cara chamado Westinghouse, George Westinghouse. O George Westinghouse chega para ele e fala assim, eu acredito no que você fez, me dá aqui. E o George Westinghouse compra a ideia de Nikola Tesla sobre a corrente alternada. E é aqui nesse momento que começa a guerra, a famosa guerra das correntes, aonde Westinghouse / Nikola Tesla defendem a corrente contínua e o Thomas Edison defende a corrente contínua e o outro a alternada. Começa a guerra das correntes e aí a vida de Nikola Tesla, por um lado, ele tem agora grana para sobreviver. O Westinghouse é um anjo que Deus mandou para ele, ele constrói uma oficina, um escritório, e o Nikola Tesla começa a desenhar os seus projetos. E aí, até 1888, o Tesla já havia patenteado mais de 300 das invenções dele, graças a essa verba que veio por parte do Westinghouse. E aí o Westinghouse começa a ganhar popularidade, começa a explorar a corrente alternada comercialmente nos Estados Unidos e os dois vão embora. Em 1891, Nikola Tesla, acho que ele tinha 27 ou 28 anos, ele tem de novo flash. No flash, ele vislumbra uma bobina que ela permite que energia elétrica ela possa ser aumentada e transmitida por meio do ar. Então, Thomas Edison tinha uma tecnologia que utilizava fios, e era uma tecnologia pesada e cara.
o Nikola Tesla ele inventa um modo mais barato de transmissão de energia elétrica. E aí é nesse momento que ele vislumbra uma possibilidade ainda maior, que é a transmissão de energia elétrica sem precisar de fios elétricos, sem precisar de tomada. Basta você pegar a bobina, colocar a lâmpada próxima dessa bobina e a lâmpada se acende. O Nikola Tesla, ele aprendeu na época em que ele era aluno do Thomas Edison. Thomas Edison era mestre de Nikola Tesla. O Thomas Edison ensina a ele os meandros para ele poder fazer a patente das invenções dele. Ocorre o seguinte, nos Estados Unidos, nessa época, as patentes eram um business, era um modelo de negócios. Então, Nikola Tesla, ele precisava ter dos Estados Unidos, do escritório de patentes dos Estados Unidos, a concessão das suas patentes, mas ele não tinha. Então, um modo que Nikola Tesla encontrou de ter as suas patentes foi se tornando cidadão americano. É aí que ele se torna um cidadão americano, vislumbrando a possibilidade de ter as suas patentes registradas. Para os Estados Unidos, isso faz com que Nikola Tesla entre no jogo das patentes norte-americana. Então, Nikola Tesla está preparado para ser um grande inventor, mas ele não está preparado para o jogo do modelo de negócios americano de patentes. Em 1892, ele vislumbra uma lâmpada que ele tem um flash de novo, ele vê isto, ele coloca no papel e ele vai lá e faz a patente. Quando ele conseguiu essas patentes, ele chamou automaticamente a atenção de um instituto de engenheiros eletrônicos americano. Então, ele é convidado para fazer uma palestra, e é a partir dessa palestra que começa a fama de Nikola Tesla. O que ele faz? Ele pega a bobina dele, que é a bobina de transmissão de energia elétrica sem fio, ele aproxima uma lâmpada dessa bobina e a lâmpada se acende. Tem uma imagem na internet que demonstra exatamente isso. Tem um tablado, uma mesa, tem a bobina, e tem ele com uma lâmpada muito parecida com essas lâmpadas fluorescentes. Ele aproxima a lâmpada fluorescente da bobina e ela acende. A hora que os engenheiros elétricos veem isto, é como se eles estivessem vendo mágica. A mágica sendo feita sem nenhum truque. Os sabres de luz dos Cavaleiros Jedi e dos Siths foi inspirado no sabre de luz. O sabre de luz foi inspirado nessa imagem de Nikola Tesla aproximando uma lâmpada da bobina que ele havia criado. E isso entrou, inclusive, para o imaginário americano. Nós ainda estamos na guerra das correntes. Westinghouse briga pela corrente alternada, enquanto que o Thomas Edison briga por sua corrente. O Thomas Edison, ele começa a ter problema de concorrência. Então, o que ele faz? Para provar que o método de transmissão de energia de Nikola Tesla estava errado, ele começa a pegar animais de rua, gato e cachorro, ele começa a eletrificar esses gatos e cachorro e começa a matar gato e cachorro para mostrar para a opinião pública que o método de transmissão de energia por corrente alternada, como o Nikola Tesla estava querendo implantar, era muito perigoso. E o Thomas Edison, ele foi tão além que ele fez uma exposição, pegou um elefante, eletrificou um elefante em praça pública e matou um elefante para provar que o método de Nikola Tesla estava errado. Tudo isso porque o Thomas Edison, ele tinha efetivamente medo de que o modo de transmissão de energia elétrica que o Nikola Tesla teria inventado se tornasse um padrão mundial. Ok? Em 1893, o governo americano cria uma feira, que vai ser a primeira feira voltada para essa história da eletricidade, porque os americanos queriam demonstrar para o mundo que foram eles que criaram a eletricidade. Eles criaram a lâmpada, foram eles. Então, eles criam um evento, que é a World Columbia Exposition, e abrem um edital para quem vai iluminar essa feira.
E aí o Thomas Edison entra com um projeto e o Westinghouse / Nikola Tesla entra com o projeto deles. E eles ficam ali na concorrência. Ocorre que o Westinghouse, ele tinha comprado a patente de Nikola Tesla. Então ele resolve baixar o preço para poder ganhar a exposição. E ele consegue. Quando o Nikola Tesla consegue o projeto de iluminar a feira, automaticamente Thomas Edison diz: você não vai usar as minhas lâmpadas. Proíbe o Westinghouse e proíbe o Nikola Tesla de usar as lâmpadas. Bem, a gente sabe que em 92, Nikola Tesla já tinha inventado a lâmpada fluorescente. O que ele faz? Ele começa a fabricar isso numa escala maior. E o que acontece é que no dia em que a feira foi inaugurada, a feira de Chicago, ele iluminou a feira. E estava o mundo inteiro lá, inclusive o Brasil tinha um stand nessa feira. A China tinha, o mundo todo estava lá, cada país tinha um stand nessa feira. Iluminou. Quando o Nikola, porque foi ele que abriu a chave da luz, né? Ele que levantou aquela chave. Quando o Nikola Tesla ilumina a feira de Chicago, automaticamente ele ganha a guerra das correntes. Thomas Edison perdeu. Porque aí, a partir desse momento, a tecnologia que Nikola Tesla havia inventado se torna padrão no mundo inteiro. E é até hoje. Se hoje nós temos energia elétrica, se hoje você chega em casa e vai lá no interruptor e acende a luz, você tem que agradecer a Nikola Tesla. Porque foi isso que ele fez pela humanidade. Ok? E aí ele já era famoso. É nesse momento que o Nikola Tesla ganha fama. Nikola Tesla, por ser um engenheiro brilhante, ele é convidado para retirar, porque Nikola Tesla sempre acreditou que a natureza ela consegue nos fornecer energia ad eterno, né? Então ele era essa coisa que a gente fala hoje de energia limpa. O Nikola Tesla já era energia limpa desde criança, tipo isto. E ele é convidado para retirar, para tirar das cataratas de Niágara energia. E ele consegue fazer isso. Até hoje você tem as bobinas de Tesla lá. Então a primeira hidrelétrica do mundo, que é norte-americana, foi construída por Nikola Tesla. Foi ele quem pessoalmente construiu aquilo. E aí ele tinha dinheiro. Eu morro de inveja dele, porque aos 37 anos ele era famoso, ele era rico, e ele tinha condições agora de conseguir construir as invenções dele. Em 98, o Tesla ele já tinha inventado a partida elétrica. Então, se hoje você sai da tua... Sabe aquele momento que você está na garagem? Quem tem carro... Tinha carro a álcool, porque agora os carros são elétricos, né? Mas quem tinha carro a álcool sabe aquele momento que você vai ligar e você fala, meu, tem que ligar? Você dá a partida? Isso é graças a Nikola Tesla. Foi ele que inventou a partida elétrica. Não só a partida elétrica, como o motor que tem dentro do carro. O Nikola Tesla ele inventou o controle remoto. Você percebe na história, a história de Nikola Tesla não é linear. Ele vai tendo disparos, ele vai desenhando as coisas, ele vai patenteando e ele vai tentando vender. Então as coisas não estão numa timeline segura. Mas o controle remoto ele inventou no momento em que ele estava precisando de dinheiro. E aí ele falou assim, porque o Thomas Edison ele já era cliente das Forças Armadas norte-americanas. E o Tesla percebeu isso. Ele criou o controle remoto e tentou vender para a Marinha Americana. Mas, felizmente, não conseguiu, porque o conselheiro das Forças Armadas norte-americanas era o Thomas Edison. E o Thomas Edison disse, não, aqui você não vai vender nada. Ele, até 98, ele tinha inventado também a eletricidade sem fio e a radioastronomia. Quem criou a radioastronomia moderna foi um cara chamado Nikola Tesla. Tá? Então, eu não sei se dá para ver porque está um pouco escuro, né? Mas esse aparelho aqui, ó, ele já está sendo comercializado, tá? Trata-se de uma base. Sabe aquelas baterias que a gente recarrega e a gente leva na bolsa? E aí a gente pega aquela bateria, liga no celular quando o celular está com a bateria fraca? Imagina isso. Só que é o seguinte, é outra coisa. É uma base, você carrega ela, e aí você deixa ela dentro da sua bolsa, da sua mochila. Você liga aquela base, você carrega o teu celular
sem precisar de fio. Isso já está sendo comercializado. E é graças a Nikola Tesla, baseado nessa ideia de eletricidade sem fio. Hoje a gente usa Wi-Fi para conectar à internet. Mas a ideia é, literalmente, carregar aparelhos eletrônicos sem fio. Essa é a ideia. Então, em 99, o Tesla ele inventa a comunicação com os alienígenas. Em 99, a gente está aí quase chegando no século 20. Século 20? Século 20, né? 19, século 20. No limiar, ainda não existia o rádio. Não existia o rádio. Tá? Quem criou o rádio foi Nikola Tesla. Todos os equipamentos necessários para transmissão e recepção de ondas de rádio foi criado no Ocidente por Nikola Tesla. Ele estava fazendo um experimento e, como não tinha nenhuma outra torre de transmissão no mundo inteiro, nem no Ocidente, nem no Oriente, ele recebe um sinal de rádio. Esse sinal de rádio era um som, emitia um som, e ele conseguiu decodificar, e o som dizia estas palavras para ele. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O Nikola Tesla sabia que não existia outras torres e ele pirou o cabeção. Ele falou, da onde vem esse sinal? E é nesse momento em que Nikola Tesla começa a imaginar a possibilidade de existirem outros mundos, outros planetas. E se não tem uma torre de transmissão e eu estou recebendo esses sinais só podem estar vindo do universo. E aqui começa o problema de Nikola Tesla, porque ele tem um surto e ele dispersa o trabalho dele, entende? É aquele momento de catarse que ele fala, eu estou falando com marcianos, literalmente isso. E aí é que vem todo o mito de Nikola Tesla, de que ele eventualmente falaria com extraterrestres, e seriam hipoteticamente estes extraterrestres que passavam essas informações para ele. Mas isso não é verdade. Ele simplesmente criou o rádio e recebeu os sinais. De quem eram estes sinais? Em 1901, ele escreve o artigo Conversando com os Planetas. Nesse artigo, tudo que existe de moderno hoje em radioastronomia, em meados de 77, o SETI, não sei se vocês já ouviram falar, o SETI, S-E-T-I, procurem na internet, que é um programa de rastreamento de inteligência cósmica, recebeu um sinal em 1977, baseado em Nikola Tesla. 70 anos antes, Nikola Tesla já estava dando indícios de usem antenas de rádio para enxergar o universo, ok? E é daqui que vem a ideia de que o Nikola Tesla conversava com marcianos e o Thomas Edison, aquele, abre parênteses, filho da puta, começou a falar, esse cara é maluco, está falando com marcianos, e usou isso para explorar uma imagem negativa de Nikola Tesla e dizer que Nikola Tesla era um maluco, afinal, ele estava falando com marcianos. Em 1901, ele começa a testar essa ideia de bobina, onde você aproxima uma lâmpada e essa lâmpada se acende. Ele começa a testar aí. Tá? Nesse período aqui, em 1901. Tá? Só que ele não tem dinheiro. E para quem que ele pede dinheiro? O Westinghouse já não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro que o Westinghouse tinha, ele investiu na rede de transmissão da corrente alternada. Ele não tinha mais dinheiro, então ele foi pedir dinheiro para um cara chamado J.P. Morgan. O J.P. Morgan, ele era o investidor do Thomas Edison. Já tinha colocado muito dinheiro. E o Tesla chega para ele e fala, estou precisando de dinheiro. Para quê? Eu vou fazer uma rede de transmissão de energia elétrica que é milhões de vezes melhor do que a do Thomas e milhões de vezes melhor do que a que eu criei para o Westinghouse. E aí ele consegue 150 mil dólares. 3 milhões hoje em dia. Dinheiro pra caramba. Tá?
Só que nem tudo é perfeito, porque nesse meio tempo tem um cara chamado Marconi, ele é italiano. Marconi, ele pegou alguns dos artefatos tecnológicos que o Tesla criou, ele consegue construir uma torre de transmissão e o Marconi fica então famoso por ter sido o primeiro a fazer uma transmissão de rádio. O Marconi ficou famoso por isso. Embora ele estivesse usando patentes, 17 patentes de Nikola Tesla. Mais tarde, o JP Morgan chega para o Tesla e fala, Tesla, vem cá, o Marconi já conseguiu fazer lá a transmissão de rádio, e você? Te dei aqui 3 milhões de dólares e você ainda não fez nada? E aí o Tesla fala para ele assim, não, calma, deixa eu te explicar. Porque investidor é assim, né? Ele investe na sua startup, aquilo é uma startup, tá? O Nikola Tesla era um grande gênio inventor. Mas como empreendedor, ele era medíocre. E como administrador financeiro, ele era péssimo. Então ele chega para o Morgan e fala, não, Morgan, sabe o que é? Deixa esse negócio do Marconi para lá, porque a minha torre, ela não vai só transmitir ondas de rádio. Ela vai transmitir texto e imagens. O cara já estava vislumbrando a internet em 1900. O Morgan fala para ele, pô, mas o cara já está ganhando dinheiro só com rádio, você, e aí? Ele falou, não, fica tranquilo, porque minha torre também vai transmitir energia pelo ar. E aí tem um problema que se chama modelo de negócios. O Tesla estava querendo abraçar o mundo. Ele queria uma torre de transmissão de rádio, que fosse uma torre que transmitia energia, ou seja, fazia tudo, é tipo um multiprocessador, né? O Morgan desiste da ideia. Então, em 1904, o Morgan tira dinheiro do Tesla e o Tesla fica sem dinheiro para colocar a famosa torre de Vandercliff no ar. Tá? Ele chega, o Tesla, ele chega a construir a torre, essa famosa torre de Tesla, que nada mais é do que uma bobina gigante. Ele consegue provar que é possível a transmissão de energia elétrica sem fio, ele consegue fazer isto. Mas o que ele não consegue é provar para o Morgan que existia um modelo de negócios para cobrar das pessoas essa transmissão de energia elétrica via ar. A gente tem que lembrar que, no caso de Thomas Edison, ele tinha as torres, embora fosse algo muito arcaico, mas tinha uma torre a cada 4 quilômetros quadrados, talvez. E tinha os fios. E para você acender uma lâmpada na casa das pessoas, precisavam do fio. Então, é por meio do fio que Thomas Edison conseguia cobrar das pessoas a utilização daquela tecnologia. Por isso que chega hoje a conta de luz na nossa casa. Culpa do Thomas Edison. R$300 é a culpa do Thomas Edison. O Nikola Tesla chega para o Morgan e fala, Morgan, JP Morgan, não é o Morgan Freeman. Chega para ele e fala assim, é o seguinte, a gente não precisa mais de fio, a gente consegue fazer isso sem fio. E ele tinha método, porque tem muito cientista, muito engenheiro elétrico hoje, que diz que isso não é possível, porque quando você se afasta da torre, aquela transmissão de energia se enfraquece. Mas tudo isso é bobagem. Isso para os engenheiros elétricos é fácil falar isso, mas nenhum deles chega ao pé de Nikola Tesla. Nikola Tesla sabia como fazer isso. Só que o Nikola Tesla não conseguia um modelo de negócios para cobrar a energia elétrica. Ele não sabia fazer isso, ele não... Tá, e como é que a gente vai cobrar? Ele não sabia. E aí o Nikola Tesla falou assim para o Morgan, vem cá, e se a gente não cobrar nada? O Morgan falou, mano, você tá louco, você pirou. O Thomas Edison está enchendo, entre aspas, o rabo de dinheiro. E você está querendo dar de graça. E é muito louco, porque tem muita essa coisa do free. A gente ouve muito falar do free, que mas não existe janta, almoço grátis. E o Tesla falou, não, a gente dá energia de graça, mas a hora que a pessoa quiser, sei lá, acessar o YouTube, a gente cobra o YouTube. Mas vamos dar de graça essa ideia de você ir na praça e ter uma antena e você acessa o Wi-Fi, é graças a Nikola Tesla. Acontece que ele não tinha como cobrar. E aí ele fez um experimento. Ele falou, tá bom, vou dar um jeito de cobrar. E aí ele vai pela terra, já não é mais pelo ar. Você vê que o cara é um mago, né? Porque ele consegue transmitir por fio
pelo ar, pela água, ele consegue... O que você der para ele, ele faz. E ele começa a testar a transmissão de energia elétrica na Terra. E ele faz esse experimento. Porque ele estava tentando descobrir um modo de falar, tá bom, vai, já que pelo ar não dá para cobrar, vamos pela Terra mesmo. E tem imagens que você vê que as lâmpadas parecem um jardim, é a coisa mais linda. Tem a torre, lá não sei quantos quilômetros, Nikola Tesla coloca um monte de lâmpada no chão, vai lá, acende a luz e as lâmpadas se acendem lá, um jardim de lâmpadas, sem fio. Só que tem um problema. No dia, estourou tudo e ficou tudo apagado, porque deu uma merda gigante. E aí o Thomas Edison, de novo, que tinha a opinião pública do lado dele, falou, tá vendo? Ele está incendiando lá. Vocês viram? Foi ele que incendiou lá o negócio lá. E então o Nikola Tesla, ele era um gênio. Mas como empreendedor, ele era medíocre. Em 1928, ele cria a patente 1655. E é aqui que o Nikola Tesla... É que ali não dá para ver direito, mas tem um disco voador ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá, então um disco voador aí. Ele faz a patente de uma máquina que voa. Seria uma espécie de um avião elétrico. Mas o Nikola Tesla dizia que não tinha hélices e nem asa. Está na autobiografia de Nikola Tesla, ele diz isso. Não são as pessoas dizendo por ele. A ideia básica dele é a seguinte. Ele cria esse artefato, é uma máquina voadora, ele desenvolveu um sistema de propulsão por meio elétrico, então ele era anti-eletromagnético, tá? O Tesla descobriu segredos para criar processo de levar a gente de um canto a outro sem precisar de gasolina, dessas coisas de petróleo aí. A máquina voadora dele era barata e ele tinha descoberto um jeito de fazer as máquinas voarem, carro voador literalmente, sem precisar da energia que a gente consome por meio de petróleo, dessas coisas, tá? E ele sabia que o acesso era ilimitado porque ele aprendeu isso com a mãe dele. Então, o desenho é mais ou menos esse, muito próximo disso. Tem a patente dele na internet. Se vocês buscarem patente 1655 de Nikola Tesla, vocês vão encontrar lá. Mas eu tenho uma teoria de que Nikola Tesla, se vocês acessarem os textos védicos, que são os textos milenares da Índia, vocês vão encontrar na Bíblia deles, como se fosse uma Bíblia dos indianos, vocês vão encontrar carros que voam. São chamados de Vimanas ou Vimanas. Está em todos os textos antigos dos indianos. Então, nós temos o nosso Êxodo aqui no Ocidente. No Êxodo deles tem carro que voa. Nós temos aqui a nossa Gênese. No texto Gênese deles tem os carros que voam. Ok? E aí é muito louco, porque, por exemplo, está vendo esse pássaro aqui? Ele foi descoberto, ele data, né, através de carbono 14, ele data de 3 séculos antes de Cristo. Essa maquininha aí, parece um pássaro. Só que o doutor que descobriu esse pássaro, ele disse que... Ele olhou e falou assim, sabe que quando eu era jovem, quando eu era criança, eu fazia pássaros como esse, mas não era pássaro, era um avião. Então, há indícios de que na antiguidade existiriam carros e aviões e artefatos que voavam na antiguidade. E aí a minha tese é de que Nikola Tesla sabia disso. Por exemplo, esse objeto aqui. Eu fui uma vez para a Colômbia e vi isso aqui. Peguei na mão um negocinho desse. Quase roubei. Só não roubei porque Colômbia, o pessoal... Enfim. Esse objeto, ele foi encontrado por invasores de túmulos. Ok? 1.500 anos... num cemitério construído há mais de 1.500 anos, portanto, na época era mais de 2.000 anos. E aí, o que eles dizem, os ufólogos que acreditam numa teoria de antigos astronautas, o que eles acreditam é que, na verdade, isso daqui não é nenhum besouro, isso aqui, na verdade, é um artefato que voa. Então, a minha tese é a de que Nikola Tesla queria criar uma infovia. Então, você tem uma torre que transmite energia elétrica sem fio. Você tem uma máquina de Nikola Tesla, e existe essa patente, um carro que voa. E tem até uma entrevista de Nikola Tesla dizendo,
a repórter pergunta para ele, o que é isso, senhor Nikola Tesla? E ele fala, não, é um carro que é um disco voador, literalmente. Tá? Então, o que ele queria fazer? Ele queria construir uma torre de transmissão aqui, ele queria criar uma torre de transmissão aqui, e essas duas torres alimentariam sem fio o carro elétrico que ele ia criar. E aí a gente vai para a internet e começa a ver algumas coisas. Por exemplo, isso aqui é uma espécie de um drone, mas é um drone tão grande que cabe uma pessoa dentro. Ele é da empresa DeLorean. Não é comercial, é um protótipo, mas está lá. Esse é um projeto retrofuturista. A ideia básica é o seguinte, imagine um drone. Aliás, não existiria drone se não fosse Nikola Tesla, porque foi ele que criou o motor. A ideia deles é basicamente o seguinte, é um carro que voa. Esse é o Rover Coupé, que é um projeto voador, tá? Feito por um estúdio lá na França. A ideia básica de Nikola Tesla não era só criar uma antena transmissora de rádio ou uma antena receptora de rádio. Fora isso, ele queria transmitir energia elétrica para todos os 4 cantos do mundo, no Ocidente e no Oriente. Nikola Tesla queria que a transmissão de energia elétrica fosse eterna, limpa e gratuita. E ele queria que, hoje em dia, nós temos os carros elétricos. Tem carro elétrico já vendendo. Eu estava aqui no aeroporto e vi uma propaganda no aeroporto, aqui, não, em Campinas, onde a gente estava lá. Eles estavam vendendo o seguinte, que se você comprar lá um lote de terra, um prédio, você já tem uma tomada para alimentar a bateria do seu carro elétrico. Então, você imagina que se a ideia de Nikola Tesla de fazer torres de transmissão, onde você pegaria a energia elétrica sem precisar de tomada, é provável que era só você aproximar o seu carro elétrico da torre de Nikola Tesla e você reabasteceria o teu carro. Essa é a ideia básica dele. Levando em conta que o carro dele não era carro para rodar no chão, era carro para andar nas nuvens. As invenções de Nikola Tesla abrangem mais de 1000 papers e documentos, dos quais pelo menos 700 ele patenteou. Porque muita coisa ele deixou de fora por causa daquela briga dele com Thomas Edison, e ele começou a ficar meio desconfiado, ele falou, não, isso aqui eu não vou colocar na internet porque alguém vai copiar de mim. Mas ela envolve 700 patentes. O cara, esse Nikola Tesla, ele inventou a corrente alternada, que hoje é o padrão de transmissão de energia no mundo todo. Ele criou o radar. É louco dizer isso, você fala assim, o radar, não preciso mais de radar, Ednei, eu tenho GPS no meu celular, quem precisa de radar? Ele inventou o radar. Ele inventou o raio-x. Tem um cara aí que é o pai do raio-x e que ganhou até um Nobel. Vai lá dar uma olhada nos papers e você vai perceber que quem, na verdade, anos antes criou o raio-x foi Nikola Tesla. Ele criou a luz fluorescente, essa lâmpada fluorescente que a gente tem em casa, foi ele que criou. Então lembra que a gente fala assim, não, vamos tirar essa que esquenta e vamos colocar a fria? Foi ele que criou isso, que é aquela mais barata. Ele criou a geração de energia elétrica por meio de hidrelétricas. Ele criou o controle remoto. O controle remoto ele criou da seguinte maneira, ele criou uma piscina, colocou um barco na piscina, foi lá com o controle remoto e começou a controlar o barco dele com o controle remoto. Os jornalistas vieram ver a invenção dele e falaram, não, tem alguém lá dentro. Ele criou o controle remoto. E ele criou no momento em que ele precisava de grana para manter a tão sonhada torre dele erguida. Ele criou o motor elétrico, ele criou o raio da morte. O raio da morte é muito legal. Ele criou o raio da morte, nada mais do que o Nikola Tesla, ele era um mago. Ele literalmente saía raios da mão dele, literalmente. Isso não é ficção. Ele sabia controlar a energia elétrica. Se você pegar as entrevistas dele, a repórter, acho que na Time talvez, pergunta para ele, como é que você consegue fazer uma tensão tão grande passar por dentro do seu corpo, senhor Nikola Tesla, e sair do outro lado e você não morre?
Ele sabia fazer. Aquela imagem de Palpatine em Star Wars, quando ele solta o raio, aquilo é inspirado em Nikola Tesla. Aliás, tem muita coisa no cinema que é inspirada em Nikola Tesla. Por exemplo, o pai do Tony Stark, aquela feira que tem num dos filmes do Homem de Ferro, que o Tony Stark é o pai do Tony Stark, que eu não lembro o nome dele, mas é um Stark. Ele é um grande cientista e tem uma feira. Aquela feira que aparece em alguns flashbacks dos filmes do Homem de Ferro, é inspirado em Nikola Tesla. Tem muito de Nikola Tesla no mundo. Por exemplo, o professor Pardal, dos gibis da Disney, é inspirado em Nikola Tesla. Ele fez, sei lá, o submarino elétrico, ele fez um monte de coisa assim. Foi fazendo, né? O cara era um gênio. Mas tem uma coisa que ele fez que eu particularmente gosto bastante. Ele criou a máquina de fotografar pensamentos. Né? Oi, bem, o que você está pensando? É só usar a máquina do Nikola Tesla. A tese dele era bem simples. O que tem dentro da nossa cabeça? Sinapses movidas por eletricidade, não é? Dentro do cérebro tem eletricidade. Ele achava que, através desse mecanismo, ele conseguia fotografar o pensamento. E ele patenteou isso. Como ele ia desenvolver esse artefato, eu não sei. Mas ele... Deixa eu ver meu horário, né, gente? Porque... ainda tem tempo. Que bom. O Nikola Tesla, ele morreu em 1943. Nikola Tesla, depois que ele saiu, depois que ele deixou a família, ele foi para a Europa, ele não voltou mais para a fazenda dele. Ele foi para os Estados Unidos, ele perdeu todo o contato com a família dele. O Nikola Tesla, ele não casou, ele era celibatário, e ele dizia isso em público, para qualquer um ouvir, para ele não tinha problema nenhum. Então a repórter pergunta para ele, senhor Nikola Tesla, o senhor é um homem bonito, nunca quis casar com ninguém? Ele fala, não, as mulheres dispersam o meu trabalho. Era exatamente isso que ele dizia, em público, misógino, mas dizia. Ele morreu em Nova York, num hotel chamado New York. Tem muita gente que fala que Nikola Tesla, quando morreu, morreu pobre. Ele morreu relativamente pobre no seguinte sentido. Ele passou as patentes de transmissão de energia elétrica por meio da corrente alternada para o Westinghouse. E o Westinghouse deu para ele aproximadamente 2% disso. Então vocês imaginam 2% de cada conta de luz que a gente paga na nossa casa naquela época. Ele era multimilionário. Mas ele, ao mesmo tempo, ele era altruísta, o Nikola Tesla. Então o Westinghouse fez uma grande bobagem, uma conta errada, chega para o Nikola e fala assim, Tesla, eu não vou conseguir te pagar. Eu não tenho dinheiro para te pagar, porque eu cobrei, para a gente pegar aquela conta da feira de Chicago, eu cobrei mais barato, não fechou a conta, eu estou sem dinheiro, eu vou entrar em concordata. E o Tesla diz assim para o George Westinghouse, George, não se preocupe, você não precisa me pagar nada. Eu abro mão da minha patente, você não precisa me pagar nada. Ele foi generoso com Westinghouse. Então, nesse sentido, ele morreu relativamente pobre porque ele tinha condições de ter fortuna. Mas ele não estava interessado em dinheiro. Ele estava interessado em criar uma torre para a transmissão de energia elétrica gratuita para o mundo inteiro. Ele morava em Nova York, ele descia para o Central Park, ele dava milho aos pombos, ele fez amizade com os pombos, e ele levou um pombo para casa para cuidar do pombo. Então, no final da vida dele, ele não estava muito interessado em algumas coisas, porque eu não sei, mas talvez ele tenha desistido dessas coisas de ficar brigando por egos e por vaidades. Quando ele morre, ele está sozinho, a família dele está muito distante. Algum tempo depois chega alguém da família dele, um primo, um sobrinho, chega dentro do quarto dele e descobre que nem o corpo dele e nem os pertences dele, que eram as anotações dele, os cadernos, os diários deles, foram todos confiscados pelo governo norte-americano, porque ele era cidadão americano e o governo norte-americano poderia fazer isso. Então, há indícios de que muitas das invenções que foram criadas, muitos
das tecnologias que foram criadas depois disso, incluindo Wi-Fi e muitas coisas, veio de Nikola Tesla, mas ninguém nos Estados Unidos deu crédito a ele. Em 43, quando Tesla completaria, porque ele morreu com 87 anos, então logo após a morte dele, a Suprema Corte concede a Nikola Tesla a invenção do rádio. Mas, gente, já era tarde demais, porque Marconi tinha ganhado um prêmio Nobel em cima da invenção de Nikola Tesla. E é por isso que muitas pessoas que estudam a vida e a obra de Nikola Tesla falam, poxa, Nikola Tesla, ele foi muito, muito, muito injustiçado. Nikola Tesla, ele efetivamente foi um gênio à frente do tempo dele. Ele diz que quando ele acreditava, porque o pai dele era presbítero, era padre de uma igreja ortodoxa, a mãe dele foi filha de um padre, então ele foi criado de modo religioso. Nikola Tesla nunca se opôs à religião, Nikola Tesla nunca se opôs a Deus. Então ele dizia que quem mandava aqueles flashes para ele era Deus. Deus é quem mandava os flashes para ele. Tem áudios dele dizendo isso. E uma das coisas mais bacanas é que ele era contemporâneo de Albert Einstein. E os dois se conheceram, os dois apertaram as mãos. E um falou do outro. E Nikola Tesla, porque ele fez muitos testes que não dá para falar nessa palestra, porque levaria 2 horas, mas ele fez alguns testes que meio que refutava a teoria da relatividade. E ele se intromete nisso, então cria aí uma briguinha. Mas uma repórter chega para Albert Einstein e fala assim, Einstein, o que o senhor acha? Como é que o senhor se sente por ser a pessoa mais inteligente do mundo? E o Einstein vira para ele e fala assim, eu não sei, pergunte para Nikola Tesla. Gente, para terminar, eu me chamo Ednei Procópio, eu sou escritor, eu sou editor, especialista em livros eletrônicos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque quando a gente gosta muito de uma coisa, se a gente não compartilha ela, a gente fica maluco. Então, sempre que a gente pode compartilhar, é bom para a gente que gosta do assunto. Tá? Então, eu quero agradecer ao Gevaerd, ele é o editor-chefe da revista UFO, que é esta revista aqui. Se vocês quiserem saber mais do Nikola Tesla, tem a edição da revista UFO sobre ele. Eu escrevi um texto, um artigo sobre o Nikola Tesla, agora eu estou escrevendo um livro sobre ele. Mas eu escrevi um artigo e o Gevaerd publicou na revista UFO. Então, eu estou aqui graças ao Gevaerd. Então, Geva, muito obrigado. Quero agradecer ao Jenner, ele é o curador aqui, o Jenner que me trouxe. Eu quero agradecer ao Sesc. O Sesc é bom pra caralho, é foda, é muito bom. Então, eu quero agradecer ao Sesc, o pessoal do Sesc, a Bárbara, todos eles o Brian, todos eles muito gentis comigo, me acolheram. Então, muito obrigado, Sesc. Não posso deixar de agradecer ninguém. Eu quero agradecer vocês por deixar eu compartilhar sobre o Nikola Tesla. Eu quero agradecer o Nikola Tesla por ter inventado o controle remoto. Né? Obrigado, Tesla. E quero agradecer a espiritualidade maior por permitir que eu esteja aqui, porque eles é que mandam na minha vida, iluminam o meu caminho e me protegem. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem falar comigo, edneiprocopio.com.br, está lá, Instagram, Facebook, etc, 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 tá bom? Valeu, gente.